Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. E agora a gente retorna para mais uma aula, né? Mais um vídeo, mais uma aula na nossa disciplina sobre mitologia grega e os fundamentos do psiquismo ocidental. E hoje a gente vai pegar um vídeo, vai começar um vídeo sobre um texto, né? Sobre um mito que eu acho muito interessante, que é um dos mitos que eu mais gosto, acho bem bonitos, né? Talvez um dos mais bonitos que tem aí dentro do vasto repertório dos mitos da mitologia grega, que é o mito de Eros e Psique. Eu já vou falar um pouquinho aí sobre eles, mas antes, só lembrando todo mundo, né, que o texto já está lá no SIGA. Eu acredito que a essa altura do campeonato vocês já pegaram o texto, já leram o texto, né? Se não fizeram isso, não se esqueçam, né? Leiam o texto antes de vir assistir o vídeo, porque aí a aula fica mais completa, dá para vocês entenderem, né, mais coisas. O texto sempre é mais completo. Eu só faço, né, um apanhado das principais ideias, né? Então sempre é importante vocês lerem. E o material já está lá, como eu falei, né? Então se vocês não pegaram ainda, se vocês não leram, né, não dá bobeira, leia, né? E depois até... Bom, agora tá aqui, assiste o vídeo, né? Mas depois vai lá e lê se você não leu ainda. E para quem já leu, já percebeu que o mito, embora ali, né, nesse texto do Junito Brandão que eu coloquei lá para vocês, que ele está fazendo uma referência ao texto do Apuleio, a gente já vai falar dele um pouquinho aí, mas não é bem assim um mito curtinho, né? É uma história, né? Tá narrado ali como uma forma de um conto, muito bonito, muito interessante, mas efetivamente ele é curto, né? Eu acho que dá umas 8 páginas só, se eu não me engano. 7, 8 páginas, não é muito comprido, né? Uma historinha relativamente curta, mas o texto lá tem mais de 30 páginas, eu acho que tem 33 páginas, e vocês, se já leram, obviamente, você deve ter percebido que aí as 7, 8 primeiras páginas é o mito, a narração do mito, e depois, efetivamente, ele lá explicando alguns aspectos do mito, né? E sobre o que especificamente se trata esse mito, né? E aí para dizer o que, né? Que então especificamente, já que o mito é curtinho, a história é curta, eu vou dividir esse texto, né? Ou essa apresentação aqui em 2 vídeos, tá? Vou fazer esse aqui e depois um outro, porque como ele é curtinho, eu resolvi dividir ele ao meio, porque daí dá tempo de eu fazer alguns comentários sem ficar um texto de uma hora e pouco, aí como, né, os outros vídeos têm ficado. Então, mesmo sendo curtinho, eu vou dividir em 2, que é para eu poder ter uma liberdade aqui para falar um pouquinho mais, sem que acabe ficando um vídeo muito grande, tá? Então, era só isso que eu tinha que lembrar, eu estava esquecendo. Então, bom, mas voltando lá, então quem leu o texto, né, viu que basicamente o texto lá o mito tem 8 páginas e o resto tudo, as 30 páginas que tem lá são de comentários. E basicamente vocês vão ver que os comentários que o Brandão lá vai estar narrando é a respeito sobre uma relação, vamos dizer assim, ou sobre as dificuldades da relação entre o matriarcado e o patriarcado. Basicamente, ele vai falar muito dessa questão. E por que ele vai estar falando sobre isso? Bom, vocês já leram, né? Não vou ficar fazendo mistério aqui. Vocês já leram lá. Você ou se quem não leu já conhece, ou no mínimo já deve ter ouvido falar da relação entre Eros e Psique. E quem é Eros e quem é Psique? Bom, traduzindo isso para nós hoje, né, no português, a gente vai estar falando aqui literalmente do amor e da alma, né? Ou seja, da relação entre o amor e a alma. E esse mito que vai falar da relação entre o amor e a alma, ele pode ser interpretado, analisado, visto, alegorizado de diversas formas, pegando diversos aspectos diferentes do ser humano ou da humanidade como um todo, tá? E aí, como eu estava falando, vocês vão ver lá que na análise lá que o Brandão fez no texto, ele vai estar falando muito dessa questão, de 2 questões ele vai estar abordando lá, né? Que é o conflito entre o matriarcado e o patriarcado, né? Essa relação aí entre o domínio feminino e o domínio masculino, como isso pode ser conflituoso, mas como mesmo no mito isso acaba sendo harmonizado, né? Isso que é interessante, o mito de Eros e Psique, ele trata muito disso também, da harmonia, e a questão do desenvolvimento psíquico, vamos colocar assim, da mulher,
né, de como, já que esse mito ele é essencialmente um mito feminino, tá? O mito, ou melhor, a história de Eros e Psique é essencialmente uma história que trata da psicologia feminina, então esse mito é excelente amanhã depois para quem for trabalhar com clínica, né, se for trabalhar com mulheres aí, em alguma questão relacionada à sua feminilidade, desenvolvimento da sua feminilidade, esse mito é ideal para se trabalhar isso, né, especificamente no tocante da passagem da menina para a mulher, né? A passagem de você deixar de ser uma menina pueril, adolescente, se transformar numa mulher senhora de si, né, sabedora do que é da vida e tudo mais. Então ele vai fazer muito essa abordagem, essas duas abordagens. Eu não vou enfatizar muito esses aspectos, tá? Até porque ele já fez lá, então eu não vou abordar isso aqui, porque já está lá no texto, vocês leiam lá, tem coisas interessantes lá para vocês lerem e aprofundarem. Aqui eu vou falar um pouquinho mais, claro, eu vou acabar uma hora ou outra tocando nesses assuntos, né? Mas não vou dar muita ênfase nisso. Eu vou falar mais a respeito de uma outra característica, que é a que eu inclusive gosto mais a respeito desse mito, ou dessa história, né? Que é a questão da evolução, ou melhor, até da transformação. Porque o mito, transformação ou transcendência, também podemos usar essa palavra, né? Porque o mito de Eros, o mito da relação entre Eros e Psique, ele vai falar basicamente, então, de uma evolução tanto da alma quanto do amor, ou de uma transcendência tanto da alma quanto do amor. Basicamente, como eu falei, esse mito é um mito feminino. A protagonista do mito é Psique, que é a alma, né? A alma humana. Aliás, a psique pode ser traduzido por alma, é do grego, né? Pode ser traduzido por alma ou borboleta, tá? Depois vocês vão entender o porquê que pode ser alma ou borboleta. No outro vídeo eu explico isso. Mas enfim, ele trata sim, né, dessa questão feminina, ele vai falando dessa evolução da alma. O que, de certo modo, para nós, da área psi, para quem vai trabalhar com clínica, isso é muito, muito, muito interessante, principalmente na questão de terapias, porque esse mito revela, ou ele demonstra, né, como a evolução da alma, ou a transformação da alma, ou a transcendência da alma, só pode acontecer por meio do amor, né? Se você não tem o amor, se o elemento amor não está presente no indivíduo, na pessoa, na vida da pessoa, nas relações que a pessoa estabelece, na relação terapêutica, por exemplo, que a pessoa tem na vida, ou das suas relações com o mundo, a alma dela não vai evoluir, a alma dela não vai transcender, a pessoa não vai se autorrealizar, vamos usar essa expressão. Então, o único caminho possível para a alma se transformar, para a alma se autorrealizar, é pelo caminho do amor. Entenderam? Por isso que esse mito ele é bonito, porque ele vai relacionar esses dois aspectos, né, da nossa vida e mostrar como um está intrinsecamente dependente do outro, né? E do mesmo modo, tá? Não só, claro, como eu falei, é um mito feminino, a protagonista é a Psique, mas o Eros também está envolvido no mito, também está na história. E o Eros também se transforma, como vocês, né, quem já leu o texto viu ao longo da história, né? Ele passa de um amor, vamos chamar assim, do amor infantil, de um amor passional, de um amor pueril, daquele amor de adolescente, né? Aquele amor eu brinco, né? De carnaval em Salvador, né? Ou seja, aquela paixão, né? Aquela coisa erótica, fugaz, efêmera e até avassaladora, né? Incontrolável, para um amor sublime, para um amor calmo, para um amor cônscio de si, vamos usar essa expressão, né? Então o próprio Eros se transforma. Então por isso que eu digo que, para mim, o principal aspecto, o principal foco desse mito é a questão da transformação, ou da evolução, ou eu poderia dizer até da evolução psíquica, evolução emocional, da pessoa se transformando de um adolescente, ou de uma pessoa, né, uma pessoa mais pueril, em alguém maduro, em alguém amadurecido, em alguém adulto. Então, basicamente, ele fala disso, de transformações, tanto de transformação da alma, quanto da transformação do próprio amor. Tá? Por isso que também, de novo, não é à toa que ele é um mito
muito interessante para você usar, trabalhar na clínica, porque na clínica a gente trabalha basicamente com transformações, né? A pessoa tá numa situação, está num determinado estado e almeja sair daquele estado, almeja ir para um outro estado, né? Almeja transcender alguma coisa, e isso é uma transformação. Bom, enfim, né? Já deu 10 minutos aí só falando do que é o Eros, né? O amor e a psique. Vamos para o texto, então, vamos cair aí no material, e aí, à medida que eu for falando, algumas coisas aí vão ficando mais claras e eu vou explicando melhor, tá? Mas antes de tudo, então aqui, né? Vamos apresentar aqui, né? O amor e a psique, o Eros e a psique, né? O amor e a alma. Eu até esqueci de falar também, eu botei aqui o fundinho, né, meio lilás aqui, para ficar assim, uma coisa mais amorosa, meio piegas, né? Meio que coisa mais cafona, né? Mas é isso, né? O amor, ele tem um pouco disso, né? Ou melhor, o estar apaixonado, né? O estar amando, ele tem um pouco de pieguice, né? Ele tem um pouco de cafonice, né? E que é bonito, é interessante, é legal. Quando a pessoa está apaixonada, ela fica um pouco cafona, né? E todo mundo ri, né? Todo mundo ri, todo mundo acha graça, mas a pessoa gosta de estar naquele estado, né? Então eu trouxe aqui até esse roxinho aqui, esse lilás, no fundo aqui, que é para dar um pouco desse ar aí né? De uma coisa apaixonada, né? De uma coisa amorosa aí, né? Mas, brincadeiras à parte, né? Eu trouxe aqui para vocês também uma estátua que, antes da gente entrar no mito, né? Que a gente falar do mito, uma estátua que eu acho linda, né? E ela representa muito a essência, né, dessa história, que é essa estátua aqui do Antônio Canova, né, é um escultor italiano. Ele fez essa estátua aqui, ó, de 1787 a 1793, né, então levou 6 anos aí esculpindo essa estátua, né, no formãozinho ali, né, imagina, 6 anos ali no formãozinho, e ele mostra uma das cenas que passa nesse mito, que vocês que já leram, já viu, não vou dar spoiler aqui, mas você já sabe o que é o momento onde Psique revive a partir de um beijo, né, do amor, né? Então o amor, ele tem essa capacidade de fazer a alma reviver. Olha que bonito, olha que poético, e olha também que psicológico, né? Vocês vão ver esses... Mas no final do outro vídeo eu vou explicar um pouquinho mais melhor sobre isso. Mas é isso, muitas vezes a alma do indivíduo está morta, né? Ou praticamente morta, tá respirando por aparelhos, vamos dizer assim, né? E muitas vezes o que salva a pessoa de se afundar de vez numa depressão, se afundar de vez numa psicose, se afundar de vez numa drogadição, se afundar de vez é uma relação amorosa, tá? Isso é muito interessante. O Freud vai trabalhar muito isso, inclusive nas questões sobre narcisismo, a questão do amar e ser amado, como isso pode, vamos usar aqui essa metáfora, salvar, né, a alma de uma pessoa. Então nunca subestimem o poder do amor, né? Porque ele pode sim acabar, né? Se você não tiverem, você pode atuar, a alma pode se acabar, mas ela pode te tirar do fosso, tirar do buraco. O amor, ele tem esse poder de regenerar a alma, né? Me lembra de dar um exemplo depois para vocês. Eu não vou contar aqui agora a história, porque senão vai demorar muito, de um paciente uma vez que eu tive que era psicótico. Tinha um problema sério e foi... não se curou, né? Psicose é difícil curar, né? Você não cura psicose, mas assim, se estabilizou, vamos usar. Depois que ele começou a desenvolver uma relação amorosa, é muito interessante, tá? Mas não vou entrar em detalhes aqui agora para não estender o vídeo. Mas bom, então me lembre disso no nosso encontro síncrono, tá? Então aqui tem essa estátua que é muito bonita. Você já deve ter visto alguma vez em algum lugar, mas quem nunca viu, então está aqui apresentada, né? Psique reanimada pelo beijo do amor, de Antônio Canova. Bom, tá, e outra coisa que eu já estava esquecendo, que por que também que eu escolhi trazer esse mito para vocês, tá? Também, claro, é muito interessante, é muito bacana, fala muito dos mistérios femininos, fala muito do desenvolvimento da feminilidade, da mulher, tudo mais. É um mito legal, fala de transformação, fala de evolução, algo que você pode usar na clínica, tudo bem, mas uma coisa que eu sempre quis trazer para alunos de psicologia é que vocês compreendessem que psique é a alma, não é isso? A psicologia, traduzindo do grego, não é o estudo da alma, né? Sim, o estudo da alma. E aí vocês vão entender, para quem até hoje não sabia, por que o símbolo da psicologia é esse garfinho aqui, que muita gente fala que é um garfinho, que é um tridente, e muito aluno de psicologia, muito psicólogo inclusive, né? Não sabe por que esse é o símbolo da psicologia. Esse é o símbolo da psicologia porque essa é a primeira letra da palavra psique em grego, né? Então essa letra aqui, que é a letra grega psi,
psi, né, é o nome da letra, é a primeira letra da palavra em grego psique, né? Aliás, até em português eu acho que o modo correto de falar é psique e não psique. Vocês vão ver que eu falo psique meio que por vício de linguagem, e eu vou continuar falando psique, tá? Mas se eu não me engano, acho que até em português a pronúncia correta seria psique, tá? Porque do grego é psique. Mas eu vou falar psique, né? Então, a primeira letra da palavra alma em grego, né, que é psique, ela é a letra psi, que é esse, vamos usar a expressão esse tridente, né? Que por isso que ele vai ser o símbolo da psicologia, tá? Então eu só trouxe isso aqui até como um fator de curiosidade para quem não sabia. Acredito que a maioria de vocês não sabia disso. E aí também só essa imagem aqui é a imagem, né, do Eros levando Psique, né, voando com Psique. Muito bonita também essa imagem, também assim para vocês também fator curiosidade saber, né? Sempre que vocês virem essa imagem aí do Cupido, né? Cupido seria, né, o nome do Eros em romano, né? No panteão romano. O Cupido levando uma jovem menina, em alguns lugares aparece como uma ninfa, uma jovem ninfa, ele está fazendo a referência a essa história aqui, tá? A história de romance, a história do envolvimento entre Eros e Psique, entre o amor e a alma, tá? Que estão indissociáveis. E outra coisa também, bom, eu vou falando aqui depois, aqui é a respeito que esse é um Eros que é diferente dos outros Eros que a gente estava vendo, né, ao longo do curso aqui, né, da disciplina. É um Eros mais próximo da ideia de Cupido que a gente vai ter do romano, né, que é um menininho travesso que fica tirando flechinhas. Não é aquele Deus poderoso lá dos primórdios, o primeiro Deus que existiu, que emergiu do caos, né? Então vejam como a divindade também ela vai se alterando ao longo dos séculos, mesmo lá entre os panteões dos gregos, tá? Depois eu posso falar um pouquinho sobre isso. Bom, então ali o Brandão ele vai falar que esse mito ele vai ser narrado, né, pelo escritor latino Lúcio Apuleio, né, em seu romance As Metamorfoses, tá? Livro muito interessante, infelizmente eu nunca li, mas já vi algumas referências a ele, tá? E vocês, quem tiver a oportunidade, recomendo, tá? Esse livro está escrito em português. Aqui está uma imagem que é atribuída ao Apuleio, tá? Quem puder comprar, ler, eu recomendo. O nome do livro é As Metamorfoses ou O Asno de Ouro, tá? Também foi traduzido para o português como O Asno de Ouro, tá? Então fica só aí a dica. E aí, né, de novo falando, vocês viram lá, quem leu o texto, que essa história ela é narrada como um conto, ou quase como um romance. Aqui, né, é um romance, né? Ela é narrada como uma história, né? Não é simplesmente uma apresentação de fatos, como foi, por exemplo, os outros mitos que eu passei para vocês lá, dos textos do Grave, ou até lá do Dio, né? Então, tipo assim, a história foi assim. Aqui não, parece que tem uma narração ali e tal, né, de um conto, né? Porque foi extraída justamente desse romance aí do Apuleio, tá? Você pode ver que é mais gostoso de ler, né? Não é só, tipo assim, não é uma coisa meio chapada, é uma coisa assim mais fluida, né? Mas enfim, só para curiosidades. Bom, vamos lá então. Como é que começa a história, né? A história da relação entre o amor e a alma. Entre Eros e Psique, né? Ali no texto, né, do Apuleio, transcrito pelo Brandão, ele vai falar, né, que havia então um rei e uma rainha. Não fala que rei que é, que rainha que é, que reino que é. Isso é colocado de lado, né? Que possuíam 3 filhas extremamente belas. As 3 filhas que eles tinham eram extremamente belas, né? Porém, a caçula era tão bela que os homens, ao invés de pedi-la em casamento, começaram a cultuá-la, como se fosse uma nova Afrodite. Razão pela qual os templos, né, e o culto da deusa começaram a ser negligenciados. Olha que interessante. O que aconteceu no caso, essa caçula era a Psique, né? Ela era tão bela, né? O rei e a rainha tinham 3 filhas, todas as 3 eram muito bonitas, tudo mais, tal. As 2 primeiras se casaram sem grandes problemas, tal, arrumaram maridos, tal. E a terceira estava ficando, né? Assim, ficando para titia. E por que ela estava ficando para titia? Ela estava ficando para titia porque ela era tão bonita, tão bonita, tão bonita, que nenhum homem se atrevia, na verdade, a tentar desposar ela, porque ela era tão bela que basicamente ela era uma divindade. Ali na narração do Apuleio, do Brandão, eles não colocam isso, mas assim, isso aqui também demonstra um pouco de uma híbrise involuntária por parte da Psique e também uma certa demonstração do mito, né, de que tudo em excesso é prejudicial. Tudo na tua vida que for demais
vai ser ruim, até mesmo a beleza, né? Você ser extremamente belo pode ser algo que interrompe ou que atrapalha o desenvolvimento da tua vida. O que acontecia com a psique? Ela cresceu, estava se desenvolvendo, estava crescendo, né? Nasceu, cresceu, estava se desenvolvendo, e em um dado momento o desenvolvimento dela social, né? O desenvolvimento até emocional, psicológico dela é interrompido. Por quê? Qual é o ciclo natural? É você, né, crescer, se desenvolver, adolescer, tal, casar, ter filhos e vai. Essa parte do casamento estava sendo travada. Por quê? Porque nenhum homem se atrevia, né? Então, o excesso das coisas é algo que segundo o mito, te traz problema. Até mesmo algo que pode ser uma dádiva, por exemplo, a beleza, né? Ser belo demais também é um problema, e era o caso de Psique. De novo, eu não quero entrar muito nesses aspectos do desenvolvimento feminino, mas aqui também ele está fazendo uma pequena referência a essa questão do desenvolvimento da pessoa, no caso mais específico da mulher, né, da menina, que ela acaba vai até um certo ponto e chega num certo ponto que trava, né? Digamos assim, o próprio desenvolvimento dela depende, né, efetivamente de uma relação externa que efetivamente não vai acontecer se ela tiver atributos demais, tá? Não vou entrar muito nesse aspecto. Lá no texto lá do Brandão, ele aprofunda mais isso, né? Mas assim, é interessante a gente parar para pensar, agora jogando no sentido mais amplo da alma, que isso aqui também demonstra aquela coisa assim como uma alma estagnada. O momento que Psique estava vivendo era um momento de uma estagnação da alma, onde a gente vai até um certo ponto, chega num certo ponto que você não sabe mais. Sabe, assim, tipo, você relativamente tem tudo na tua vida, você tá bem, você tem casa, você tem família, você tem dinheiro, você tem... mas alguma coisa te trava. Essa situação da alma travada, que aí, veja, ela precisa ser resgatada, né, pelo amor, ou ela precisa ser retomada pelo amor, é mais ou menos esse momento emocional ou histórico aqui que a Psique estava vivendo, né? Ela não conseguia avançar na sua vida porque a sua condição impedia ela. Que condição? No caso, a beleza. E aí, vindo especificamente aqui pro mito, né? Qual é a consequência disso? A consequência é que as pessoas, não só os homens, né? As pessoas em geral, achavam a menina tão linda que ela só pode ser uma deusa, né? Uma nova Afrodite. Uma nova Afrodite, vinda da terra, vinda do orvalho, né? Como mas lá nas comentários do mito, o Brandão vai falar: a antiga Afrodite veio do mar, a nova Afrodite veio da terra, nascida do orvalho, né? Então, nossa, as pessoas começaram a cultuar ela. Começaram a cultuar ela e esqueceram de cultuar a antiga deusa, né? Os templos delas começaram a ser negligenciados. E é óbvio que aí a deusa não vai gostar, né? A deusa não vai achar isso bacana. Então, o que vai acontecer, né? A Afrodite, então, irritada com a situação, né, de ter o seu... Na verdade, a Afrodite olha e percebe que os seus templos pararam de ser né, limpos, né, efetivamente receber lá as oferendas. Percebe que os homens pararam de fazer... Os homens, ou a humanidade de modo geral, né, pararam de fazer oferendas para ela. Ela vai ver o que está acontecendo e aí ela descobre que está todo mundo lá embasbacado com a beleza de uma mortal. Puta que pariu, de uma mortal, né? É óbvio que a Afrodite se irrita, vê naquela jovem uma rival e imediatamente pensa em eliminar a menina, né? Onde já se viu, né? As pessoas deixarem de me cultuar para cultuar uma relis mortal, ou nas palavras de Afrodite, né, a lama, né, o lodo da terra, né? já que a Psique teria nascido da terra, né? Ela era filha do rei e da rainha, mas ali na metáfora, né, como se ela tivesse nascido do orvalho, né, o orvalho sobre a terra que dá aquela lama, né? Enquanto a Afrodite nasce da espuma do mar, ela nasceu do lodo da terra. Que coisa repulsiva, né? Como assim que as pessoas estão preferindo ela a mim? Então a Afrodite decide eliminar a menina. E para eliminar a menina, o que ela faz? Ela chama o filho dela. Quem é o filho dela? Aí eu gostei, né, da descrição que colocaram lá no texto, né, que aqui, né, ela leva o seu filho Eros, né? Eros era um filho de Afrodite nesta versão do mito, tá? Veja, nessa versão da história, Eros é filho de Afrodite. Vocês lembram que em outras versões do mito, Eros Eros era até anterior a Afrodite, né? Porque já que ele é o deus do amor, nada poderia nascer sem a ajuda do Eros, né? Então, os próprios deuses para nascer, Eros teria que existir, né?
É bacana essa concepção. Mas aqui nessa ideia do mito, nessa ideia aqui da relação que a gente vai chamar da nova geração dos deuses, né? Eros vai ser visto como filho da deusa da beleza, né? A deusa Afrodite. Então, mais ali nesse texto e nas descrições mais tardias do deus Eros, né, ele, principalmente entre os romanos, ele vai ser entendido como isso aqui, ó, um menino alado, né, tem as asinhas lá, e de maus costumes, corruptor da moral pública e provocador de escândalos, né? Então, quem era Eros? Eros era aquele menino capeta, era aquele menino que inclusive apurrinhava os deuses, porque ninguém era capaz de resistir às flechas de Eros, nem mesmo Zeus. Zeus, inclusive, por diversas vezes se meteu em enrascadas por sacanagem do Eros, que Eros ia lá, dava uma flechada e Zeus ficava apaixonado por alguém, né? Nem mesmo o pai de todos os deuses podia escapar do amor, né? Veja, existem dezenas de histórias de casos extraconjugais de Zeus. Por que Zeus era tão galinha, vamos dizer assim, né? Não é que Zeus tinha um problema de caráter, é porque nem ele conseguia, era mais forte do que as flechas do amor, né? Quando Eros dava a flechada, nem o pai de todos os deuses conseguia resistir. Então, o Eros, ele era visto nesse momento, né, nesse momento histórico, como aquele menininho de asinhas que sai por aí flechando as pessoas e colocando as pessoas em situações constrangedoras, em situações, né, situações difíceis, né? Porque quando você fica apaixonado, você fica abobalhado, né? Essa coisa do fica bobo, né? A gente vai ver um pouquinho mais aí da relação entre o amor e a paixão, o pathos, né? Mas aqui embaixo eu vou falar um pouquinho. Então o Eros, ele era isso, tá? Ele era como quase um menino travesso que ficava dando flechada nos outros aí e fazendo as pessoas se apaixonarem nas situações mais indiscretas ou em situações mais escandalosas possíveis. E ele adorava fazer isso, produzir escândalos, né? Então é aquela coisa do né? Tô casado aqui, mas meu Deus, aquela cunhada, né? Ah, aquela cunhada. É Eros, né? Eros que fica fazendo coisa que não deve. Entendeu? Enfim, é isso, tá? Então Eros era o menino que causava escândalos, né? Então Afrodite leva ele até lá, porque sabia que ele adorava fazer uma treta, né? Fazer esse tipo de coisa. Ela leva até lá e pede, né? Pede para que Eros, né, faça com que Psique se apaixone pelo mais horrendo de todos os homens. Então ela chega para Eros e fala assim: menino, meu filho lindo, amado, sei que, olha, tem uma menina lá que tá me irritando, ela tá, né, atrapalhando a minha vida lá, eu quero que você vá lá, vou te levar lá na cidade. Ela leva lá na cidade, ó, acha essa menina e faz ela se apaixonar pelo mais horrível de todos os homens aqui da cidade, pior de todos eles. Qual era a ideia de Afrodite? A ideia de Afrodite era assim: se eu fizer Psique se juntar a uma vida infeliz, a ter um homem feio, né? Um homem, um traste aí, um bêbado, um velho, alguma coisa assim e tal, né? Ela vai sofrer muito, né, com esse casamento, com esse relacionamento, e o sofrimento vai fazer a beleza dela se esvaecer. Com a beleza dela indo embora, as pessoas naturalmente vão parar de adorar ela e vão voltar a cultuar a deusa da beleza, que era Afrodite. Então esse era o plano de Afrodite, essa era a ideia dela. Por isso que ela leva Eros lá, né? Então ali no mito até fala, ela deixa Eros ali, enche ele de beijo, o que inclusive é muito legal. Eu não vou abordar isso aqui agora, mas é da relação entre a mãe e o filho, né? Porque Afrodite é uma mãe extremamente possessiva, aquela mãe que adora, que ama o seu filho, e que inclusive vai ter tretas com a Nora. Quem é a Nora? Psique. Mostra bem também a relação ali familiar, né? Um mito que também para abordar muito, para se trabalhar muito essa questão às vezes aí de conflitos internos na família, né? Uma mãe muito possessiva que ama muito seu filho e vê a Nora como uma rival, né? Quase como se fosse um complexo de Édipo às avessas, né? O que seria lá o Édipo, o menino com o pai, né, e a mãe, agora é a mãe com o menino e a Nora, né? É uma coisa aí meio às avessas, mas também passa por aí, tá? O mito também aborda isso. Eu aqui não vou entrar nesse aspecto para não demorar, mas é interessante esse aspecto aí também. Então ela leva lá e enche ele de beijos, deixa ele lá, e diz, ó, ela volta para o fundo do mar, né, a casa dela, o palácio dela, e deixa Eros lá. Eros vai atrás de Psique, e aí acontece uma coisa inusitada. Quando Eros vê Psique, ela era muito bonita mesmo, né? Porque ele mesmo fica meio embasbacado. Ele olha para ela e diz assim: meu Deus, olha que mortal bonita. Não é à toa que a minha mãe tá brava com ela, porque a menina aqui é bonita mesmo, tá? E ele vai pegar a flecha, né? Ele vai pegar a flecha para
flechar ela, né, pra fazer ela se apaixonar por algum ser horrendo. Só que nessa de que ele vai pegar a flecha, ele tá tão abobalhado, né, veja, o próprio Eros fica abobalhado olhando pra menina, que ele se atrapalha e ele fura o dedo na sua própria flecha. E na hora que ele fura o dedo na flecha, acabou. Aí ele se apaixona perdidamente por Psique. E ele foi vítima do próprio veneno, né? Interessante isso também, né? A gente ser vítima do nosso próprio veneno, que aconteceu com Eros. Ele se flechou, né? E quando a pessoa era flechada, ela se apaixonava perdidamente pela primeira criatura que ela via. No caso, ele estava olhando para Psique, se apaixonou por ela. E aí Eros fica louco de amor, né? O amor fica louco de amor, né? Por aquela jovem e começa a pensar em algum jeito de efetivamente ficar com ela, né? Pegar ela para si. E agora, mas agora ele tinha um problema. Como é que ele vai pegar aquela jovem para si e não desagradar a mãe? Complicado, né? Complicado. Como é que eu vou? E olha que mãe braba, né? É pior do que mulher braba. Né? Então você não vai querer irritar sua mãe. Então ele elabora um plano. Qual é o plano que ele elabora? Ele descobre que o pai de Psique, preocupado, porque ele começa a olhar para aquilo, ele começa a olhar para a menina, começa a ver que a menina é muito bela, ela não casa, nenhum homem chega nela, aquela coisa. Ele começa a perceber que tem alguma coisa errada aí. E isso ia dar um problema. Então o pai dela resolve consultar um oráculo, né? Não está bem claro. Eu vou aqui, Apolo, né? Oráculo de Apolo, mas não é o Apolo de Delfos, é o oráculo de Apolo de Mileto, tá? Em Mileto. E ele resolve, então, ir lá para saber o que está acontecendo com a filha, né? Eros vê isso, ele vai até o Apolo e fala assim: Apolo, preciso de um favor. É quase tipo assim, preciso de um favor e tipo assim, ó, faz o que eu tô pedindo, senão eu te flecho e tu vai ver, né? Faz o seguinte, quando o pai da menina vier aqui, diz pra ele que a menina é amaldiçoada e que ela tem que casar com um monstro terrível, que é para levar ela no alto de um rochedo, no alto de uma pedra, e que lá vai aparecer um monstro terrível, uma serpente tenebrosa, asquerosa, que vai pegar a menina e levar ela para um casamento funesto, para um casamento, né, horrível, né? Qual era a ideia de Eros? A ideia de Eros era assim: olha, essa história vai se espalhar, né? As pessoas vão começar a falar isso, coitada da menina, meu Deus, ela foi, né, levada por um monstro, se casou com um monstro. Isso vai chegar nos ouvidos de Afrodite, Afrodite vai achar que, opa, meu filho lá fez o trabalho, né, tá tudo certo, a menina se ferrou, a menina sumiu, ele sequestra ela, leva ela pro palácio dela e casa com ela em segredo, sem ninguém ficar sabendo, e vai viver o grande amor da vida dele e o mundo que se exploda, né? Então veja, era um plano legal. Então ele convence Apolo a fazer isso, né? Apolo faz, né? O que aconteceu então? Então o pai da Psique, né, levou, né, foi até o oráculo de Apolo em Mileto, que disse que a jovem deveria se vestir com vestes fúnebres e ser levada para o alto de um rochedo onde um monstro horrível a desposaria, né? Eu até peguei aqui que eu achei bonitinha a descrição do oráculo, né? Que ele vai dizer assim, né? O que o oráculo respondeu para o pai da Psique. Falou: sobre um rochedo escarpado, suntuosamente ativada, expõe, ó rei, tua filha para as núpcias da morte. Não esperes para genro alguém nascido da estirpe mortal, mas um monstro cruel e viperino, que voa pelos ares, feroz e cruel, não poupa ninguém e tudo destrói a ferro e fogo. Faz tremer o próprio Zeus e aterroriza os imortais, estremece os rios infernais e inspira horror às trevas do Estige. Nossa, que monstro tenebroso, que monstro terrível, né? E era isso. E aí todo mundo ficou: meu Deus, que desgraça. Coitada da Psique, o destino dela é se casar com um monstro horrível, que destrói tudo, que toca, que não sei o que, né? E aí foi o que eles fizeram, né? Vocês viram lá no mito, foi o que eles fizeram. Levaram a menina lá, né? Vestiram ela com roupas fúnebres, vestiram ela, todo mundo vestido de luto, levaram ela lá pro alto do rochedo, onde o monstro apareceria para se casar com ele. Todo mundo morrendo de medo para saber quem era esse monstro que ia lá pegar a sua noiva, né? Agora só um parênteses, um detalhe. Veja que engraçado, né? O oráculo, ele não podia mentir, né? O oráculo, sem mentir, ele perderia toda a credibilidade. Imagina se Apolo começa a mentir, começa a inventar a historinha, né? Então o que Apolo faz? Apolo estava entre a cruz e a caldeirinha ali, né? Ele não poderia desagradar Eros, porque senão Eros poderia se vingar contra ele e ninguém ia querer ter Eros como inimigo, porque ele poderia fazer você se apaixonar por um monstro, por exemplo, né? Eros de sacanagem poderia fazer Apolo se apaixonar pela Medusa, poderia, só dar a flechada, né? Então ele não queria encrenca com Eros, mas ao mesmo tempo ele não poderia mentir. Ele era o oráculo, ele tinha que falar a verdade. Então o que ele fala? Ele fala
mais ou menos a verdade. Porque ele vai dizer assim, ó, não espere para genro alguém nascido da estirpe mortal. Então não espere que a tua filha vai se casar com um mortal. Mas ele só disse que não é um mortal. Mas ele não disse, né, o que é. Bom, se não é um mortal, pode ser um demônio? Pode, mas pode ser um deus, né? Eros era um deus, né? Um monstro cruel e viperino que voa pelos ares. Um monstro cruel e viperino. Eros era alado, ele voava pelos ares. E ele era um monstro. Você pode entender o amor como algo meio monstruoso. Veja, o amor infantil, o amor que destrói, o amor patos, né? Por isso que eu estava falando antes, né? Entre paixão e amor. Acredito que vocês não saibam, mas por exemplo, a palavra da onde vai vir a palavra doença, né? Que é patos, né? Que seria patologia, é o estudo da doença, a palavra patos, né? Do grego, que vai dar origem à doença, patologia, logia estudo, né? Patos, doença. Então, o estudo da doença é a mesma palavra da onde vai derivar a palavra paixão. Então, patos, ela dá origem à palavra doença e dá origem à palavra paixão, né? A mesma palavra patos. Por quê? Porque para um grego, você estar com patos, né? Ou seja, estar apaixonado é você estar adoentado. Por que você está doente quando está apaixonado? Porque quando você está apaixonado, você, como eu estava falando, você fica abobalhado, você não quer mais comer, você não quer mais dormir, você só fica olhando, pensando na vida, né? Igual lá aquela música lá do... Eu esqueci o nome lá do... Ela só pensa em namorar, né? Esqueci agora, não vou cantar a musiquinha agora que eu vou esquecer, né? A menina não come, não estuda, não dorme, não quer nada, né? É isso, você fica lá, você não quer comer, você não quer dormir, você só fica pensando na pessoa, você só fica lá definhando, enquanto você não consegue realizar aquele amor. Então isso é um estado bem doentio, né? É aquela coisa assim que todo mundo olha pra você e diz, olha a cara de abobado que esse cara tá, e você tá lá, apaixonadinho pela pessoa. Essa coisa de ficar meio abobado, meio adoentado, quem faz era o amor, né? Era o amor pueril, o amor jovem, o amor paixão, né? Que não é o amor sublime, que é depois o que o Eros vai se transformar, né? É esse amor aí jovem, esse amor que pensa que, meu Deus, aquela pessoa ela vai realizar todos os meus sonhos, toda na minha vida vai se concretizar e quando eu tiver ela eu vou ser feliz para sempre, nós vamos ser felizes para sempre. E todo mundo que já tem uma certa idade sabe que isso aí é pensamento de adolescente, né? Na adolescência você acha que você vai encontrar alguém que vai ser a tampa da tua panela, né? A outra metade da laranja, que vai todos os seus problemas da tua vida vão se resolver se você tiver aquele relacionamento ali, né? Depois que você dá algumas cabeçadas na vida, você descobre que o amor é mais, né, do que só essa paixonite aguda, né, de um verão, de uma balada, ou de um carnaval, alguma coisa assim, né? Então, o amor, ele tem essa capacidade, esse amor pueril, esse amor jovem, esse amor patos, né? Ele tem essa capacidade de fazer isso. Ó. Então, ele é feroz e cruel e não poupa ninguém. O amor não poupa ninguém. Todo mundo se apaixona. Todo mundo se apaixona. Em algum momento da sua vida vai acontecer com você, né? Se não aconteceu ainda, vai acontecer, né? Faz tremer o próprio Zeus. Até Zeus tinha medo de Eros e aterroriza os imortais. Então, na verdade, o tempo todo aqui, Apolo estava falando, olha, é Eros que vai casar, é Eros que vai pegar a tua filha, né? Que vai casar com ela. Né? Só que ele fala numa linguagem que dá às pessoas a entenderem. Lembra, o oráculo sempre falava por enigmas, então ele não mente, ele não mentiu, ele falou a verdade. O problema é que as pessoas que acreditaram que ela ia realmente se casar com uma serpente, como está aqui, né? Uma serpente monstruosa, que é, enfim... E aí todo mundo foi para lá, né, para o triste fim da coitada da Psique, tão bonita, e aí vai acabar aí casada com um monstro. E aí eles levam ela pro alto de um rochedo, lá todo mundo chorando, fúnebre, aquela coisa toda. E aí o que acontece, né? Eros pede para Zéfiro, quem é Zéfiro? É o vento, né? Ele pede para que Zéfiro vá lá, rapte a menina e leve ela pro seu palácio, que ele não podia aparecer, ele não ia aparecer lá, né? E não tinha monstro nenhum, não tinha de repente nenhuma. Então o que ele faz? Ele pede para Zéfiro vá lá, raptar a menina e levar ela embora. Todo mundo que estava lá simplesmente viu um grande vento vindo, o vento veio, agarrou a menina, e o vento é invisível, né? Você não vê o vento, e leva ela sai voando pelos ares e some. Ninguém sabe o que aconteceu com a coitada da Psique. Então todo mundo imagina que ela foi levada para o seu destino cruel e, infelizmente, acabou lá em algum inferno, em algum lugar lá, casada com algum monstro, né? Só que na prática não é isso que acontece. Acontece que Zéfiro leva a jovem para o palácio onde Eros habitava, onde ela, apesar de encantada com o lugar,
esperava, né, pelo seu triste fim, pelo triste destino que ele aguardava. Então, ali no mito fala, né, que ela vai pro... Nossa, já deu 40 minutos. Eu tô tentando aqui dar uma corridinha para não ficar tão longo o vídeo, né? Então, Zéfiro leva ela pro palácio, deixa ela lá, e naquele palácio não tem ninguém, não tem nada, tem apenas vozes, né? Então, tudo que ela pede, as vozes... Quem são as vozes? São ali as serviçais de Eros, né? Atendem tudo que ela pede. E, né, naquele mesmo dia, quando chega a noite, então tudo escuro, porque Eros não se revela, tá? Inclusive isso mostra de novo, pelo horário aqui eu não vou entrar muito, né, nessas explicações, mas de novo, o amor infantil, ó. O amor infantil. Por que ele não se revelou logo para a menina? Fala, olha, o que aconteceu foi isso. Não, mas ele, por ser inábil, por ser ainda muito moleque, a palavra é essa, né, não saber direito o que fazer, colocando os pés pelas mãos, né, ele efetivamente não fala nada para ela, deixa ela naquela coisa, até porque também ele sabia, né, que de novo, por isso que a ideia da transformação, né, do pueril para vida adulta, né, que Psique também era muito jovem, era muito tagarela, muito bobinha, né, e vocês vão ver muito aí que no mito ela o tempo todo parece muito bobinha, né, muito tancinha, né? Ela ia dar com a língua nos dentes se ela se mostrasse como ela era, quem era realmente o marido dela, né? Ele sabia que ele não ia poder esconder ela por muito tempo ali, e se ela efetivamente soubesse quem ele era, ela não ia aguentar, ela era ainda muito berbe, né, muito jovem, ela ia acabar fazendo besteira, e ele também, por sua vez, também era meio novinho também, novinhos para um deus, né? E aí ele não se revelou para ela. Então na primeira noite, né? Na primeira noite, ele, inclusive, ele chega até ela, fala, né? Tudo no escuro, ela não vê nada, ela tá esperando um monstro horroroso, né? Uma serpente, né? E durante a noite ela percebe que não foi bem um monstro que deitou com ela lá na cama, né? E nessa primeira noite ele tira a virgindade da Psique, né? Então naquela noite ali ele já efetivamente tiveram a primeira noite de amor ali, né? E aí isso vai se repetir, né? Isso vai se repetir por dias a fim, né? Então aqui, ó, Eros visitava na escuridão da noite e sempre ia embora antes do sol nascer para evitar que Psique descobrisse sua verdadeira identidade. Então tá aqui, né? Aqui tá, passou a noite, então a Psique tá dormindo no leito, antes da aurora aqui, né, sair, a Eros levantava, pegava suas flechas, pegava suas coisas e ia embora. E o dia inteiro, né, a Psique, ela ficava ali. Era maravilhoso, ela tinha tudo, o que ela pedia, as vozes traziam para ela comida, bebida, o que ela quisesse, né? Mas ela não tinha ninguém, ela estava sozinha, né? Um pouco que mostra a angústia da jovem, lá no texto do Brandão ele fala um pouco da angústia da jovem virgem, né, perante ali aos momentos do pré-nupcial, né, ou pré-noite de núpcias, essa angústia aí que a jovem sente de estar sozinha, né, abandonada, né, é um destino que ao mesmo tempo fica feliz, porque ela deseja aquilo, mas ela se sente assustada porque ela está num ambiente diferente, sozinha, né, enfim. Então é isso que acontecia com Psique. Ela estava lá no castelo, ela estava lá sem ninguém, mas tudo que ela queria ela tinha. Durante o dia ela passava ali numa beleza tal. À noite, quando a noite caía, nenhuma luz era acesa, ficava numa escuridão completa. O esposo dela agora então, né, Eros vinha, deitava com ela, dormia com ela. A noite era maravilhosa, imagina você passar a noite com um deus, né, um deus grego, um deus do amor, né? Devia ser muito bom, claro. Mas na madrugada, antes do sol nascer, ele picava a mula e ela não sabia quem era o marido dela. Ela só sabia que ruim não era, né? Porque estava muito bom e tal. Mas assim, ela estava feliz? Estava, mas puxa vida, ela estava sozinha. E aí o que acontece? Que isso começa a cansar a Psique, né? Não que ela estivesse chateada com o marido dela tal, tudo mais, mas aquilo começava a ficar um certo vazio. E ela começa a pedir pro marido, né, para ela poder ver as irmãs, né? Ela estava com saudade da família, né? Bom, e paralelo a isso, o que aconteceu lá no mundo dos mortais, né? O que estava acontecendo era que a notícia do destino chegou aos ouvidos das irmãs de Psique, que, consternadas, foram ao rochedo chorar o destino da irmã caçula. Eros pressentiu o problema que isso poderia causar, mas cedeu ao pedido da Psique e permitiu que as irmãs a visitassem, né? Então, Eros sacou que não ia dar certo, sacou que as irmãs iam sentir inveja quando vissem tudo que era um palácio de um deus, né? Quando as irmãs vissem aquilo,
isso ia dar problema, mas ele estava tão apaixonado por Psique, que ele cede aos pedidos dela e permite que as irmãs, então, vão visitar Psique. Então, um dia lá, quando as irmãs estavam lá no alto do rochedo chorando pela irmã caçula que tinha sido levada por um monstro, Zéfiro vai lá, rapta as irmãs também e leva elas pro palácio de Eros, né? E onde, então, a Psique conta toda a história. Ela não sabe quem é o marido dela. As irmãs ficam impressionadas. Elas percebem que um monstro não é. Aquilo ali não é um palácio, não é um covil de uma serpente monstruosa. Aquilo ali tem alguma coisa estranha. As irmãs começam a se corroer, né, pelo ciúme. E aí elas começam a arquitetar um plano para acabar com a felicidade da irmã, tá? De novo, pela hora também não vou entrar muito aqui, mas assim, de novo, né? A inveja é uma merda, né? Então, assim, o vírus, oh meu Deus, o mito, ele também aborda um pouco disso, sobre essa coisa, e também muitas vezes dentro do núcleo familiar, né? De você não aguentar ver a felicidade do outro, né? Porque quando você olha para o outro e vê a tua vida, você fica com o outro uma vida melhor que a tua, na tua percepção, né? Porque Psique estava, de certo modo, infeliz lá, né? Porque apesar de ela gostar do marido, mas a vida dela não estava muito boa. Mesmo no luxo, mesmo na riqueza, ela estava meio infeliz, né? Mas para os olhos das irmãs, puta merda, né? Ela tirou a sorte grande e eu lá casado com um velho babão lá, não sei o que e tal, né? Então elas começam a persuadir, queria fazer um plano para que a felicidade ali da Psique acabasse, né? Nesse meio tempo ela já estava grávida, né? Então coloca aqui, né, que as irmãs, a grávida do Eros, né? Então aqui as irmãs, corroídas pelo ciúme, persuadiram Psique de que ela havia sido despojada por um monstro e que deveria a qualquer custo descobrir a identidade do marido, pois o monstro iria devorá-la, bem como a criança que carregava no seu ventre. Então elas olha, elas arquitetaram um plano, né, de chegar para Psique e dizer assim: você tem que, veja, porque a ideia não é, olha, aqui eu vou falar um pouquinho, tá? Não tem como. Aqui o mito fala um pouco sobre o que é inveja. A inveja não é você querer ter o que o outro tem, né? A inveja é você querer destruir a felicidade do outro. Elas olhavam para a sua vida e diziam assim: puxa vida, como minha vida é infeliz. Mas em vez de elas disserem assim: bom, eu sou infeliz, minha irmã lá é feliz, que bom que ela é feliz, eu vou lutar para conseguir a minha felicidade. Não, eu prefiro destruir a felicidade do outro. Eu prefiro continuar na merda desde que o outro esteja na merda comigo. Entende? Se eu estivesse num palácio e ela num palácio, ela também não ia ser feliz. Eu só vou ser feliz se eu estiver melhor que ela. Enquanto ela estiver melhor que eu, né, eu não sou feliz. Então, a vontade das irmãs não era que elas tivessem o que a Psique tinha. Não. A vontade das irmãs era que ela perdesse aquilo que ela tivesse. A inveja é uma merda, né? E aí, então, como é que ia resolver isso? Bom, elas perceberam que o marido não queria se revelar para Psique. Então elas falaram: ó, se ela quebrar isso, se ela descobrir quem é, o marido vai ficar tão irritado e vai acabar com o casamento, que foi basicamente o que aconteceu, né? Então o que elas fizeram? Elas instruíram então Psique, né, para que, aqui ó, instruída pelas irmãs, Psique preparou uma lâmpada de óleo, né? Tá aqui a lâmpada, ó, tá aqui, né, de azeite, né? E um punhal para matar o monstro durante a noite, enquanto ele dormisse, né? Mas ao executar o plano, a Psique, Psique fica consternada com a revelação de quem era o seu verdadeiro marido e sem querer deixou uma gota de óleo fervente cair sobre o ombro do deus adormecido. Bom, aqui tem explicar algumas coisinhas, tá? O que aconteceu? Então as irmãs buzinaram lá no ouvido e ela falaram assim: olha, durante a noite, deixa uma faca debaixo do travesseiro, deixa uma lâmpada de um lado ali da cabeceira da cama. Depois que vocês transarem lá, fizeram amor e tal, ele vai dormir. Quando ele estiver dormindo, você acende a lâmpada, olha para ele, vê o monstro que você tá, pega o punhal e decepa a cabeça dele, porque senão ele vai matar você, a sua filha, tudo mais tal, né? Aí Psique faz isso, ela, né, tem a noite de amor lá tal. Quando Eros dorme, ela acende a lâmpada e vai olhar, que é essa cena aqui, ó, né? Eros dormindo e Psique com a lâmpada e com um punhal na mão aqui, né? Quando ela olha e vê que perante ela não tem uma serpente monstruosa, mas sim o deus do amor, literalmente, ela fica embasbacada com aquilo ali. Ela olha para aquilo e diz: meu Deus, né? Meu Deus, e agora? Né? E aí, até dei uma versão lá
contada lá no texto, né? Que ela fica atordoada com aquilo, meu Deus, não sabia o que fazer, meio perdida, e na cama se mexendo, ela acaba se espetando também de novo numa das flechas do Eros, e aí acabou, porque aí mesmo que ela ficou completamente apaixonada, assim como o Eros estava apaixonado por ela estava apaixonada por Eros agora, e agora, né, juntou a fome com a vontade de comer, não tinha mais o que fazer. Ela ficou tão louca de paixão a partir do momento que ela se espetou na flecha, que ela vai para cima de Eros, né, para beijar ele de novo, tal, e ela deixa o braço cair, cai uma gota do óleo fervente, né, porque o óleo estava ali queimando, tal, e cai em cima do ombro, queima, causa uma ferida, né, no Eros, né. Eros então acorda, né, com a dor, com a queimadura, aquela coisa ali e tal, né. Aí fala uma gota, né, mas deve ser mais do que uma gota, né. Fica transtornado, revoltado com aquilo, repreende Psique e vai embora, né? Então tá aqui, ó. Quantas vezes, Eros, né, falando para ela, quantas vezes não te admoestei acerca do perigo iminente? Quantas vezes não te repreendi delicadamente? Tuas ilustres conselheiras, né, as irmãs, serão castigadas em breves, né? Ali no mito elas morrem e tal, né? Não vou entrar nisso. Por suas pérfidas lições. Quanto a ti, teu castigo será a minha ausência, né? Então estava decretado o itinerário doloroso de outra... Opa, tá o itinerário doloroso da Psique, né? Da pobre Psique. Acho que escrevi alguma coisa errada ali, tá? Então Eros, ele fica primeiro magoado, né, pela falta de confiança, pela falta por algo que ele considera uma traição de Psique. Então aquilo dói no fundo dele, mais do que a própria dor física, tá? Apesar da dor física estar corroendo ele, mas ele... Né, o que dói mais mesmo foi saber que Psique deu mais ouvidos às irmãs do que a ele, que era o esposo dela, né? Ele se revolta contra isso e fala assim, então agora só de raiva eu vou embora e tu vai ficar aí chupando o dedo, né? Mas veja, de novo, um comportamento pueril, um comportamento de um adolescente, né? Um comportamento de alguém que não sabe lidar com as frustrações da vida, né? Então, tipo, como é que ele se comporta? Vou te punir, eu vou embora e se ferra aí e tal. Típica coisa, né, que adolescente faz na balada, né? Então, tipo, não sei o que, vai lá e beija outro. É mais ou menos isso, né? Então foi isso um pouco que o Eros faz. Mas então ele pune, ele fala pra Psique que a partir de agora, então, já que ela não tinha traído ele, tinha traído a confiança dele, ele ia abandonar ela, não queria mais saber dela e foi embora, né? E aí começa a dura saga, a dura sina de Psique, porque agora, inclusive, ela estava apaixonada, porque ela sabia, né, quem era o marido dela, ela se espetou na flecha e agora o sofrimento dela era muito grande. Então ficou de um lado, né, Eros sofrendo porque ele estava apaixonado pela Psique e não queria dar o braço a torcer como um adolescente mimado, né, e atrás dela, e por outro lado Psique, que não sabia o que fazer porque ela era uma mortal, como é que ela vai atrás de um deus? Não é assim, né? Então Psique começa a sofrer agora, então começa o calvário dela, né? E aí a gente conversa a partir daqui então no próximo vídeo, tá? Ainda bem que eu dividi em dois porque deu 50 minutos aqui de vídeo, eu achei que era meia horinha, tu viu? 50 minutos, não adianta, eu não aprendo, né? Então a gente se vê no próximo vídeo, e aí no próximo vídeo a gente continua então conversando um pouco sobre o que acontece a partir do momento que o Eros abandona a Psique e ela então começa aí a tentar, começa agora a busca, né, para recuperar o amor perdido, certo? Então, vejo vocês no próximo vídeo, anotem as dúvidas aí e que depois a gente conversa, né, caso tenha alguma coisa. Então, vejo vocês lá até daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu já devo soltar outro vídeo aí. Até mais então. Tchau.